Se você acredita nesse tipo de coisa, pode ser, de forma geral, que isso seja das coisas que estejam atrapalhando sua aprovação. Hoje a gente vai falar aqui sobre coisas que o pessoal fala que tem que ser assim para você passar no concurso público. Mas na verdade, muitas vezes são grandes exageros que não precisam ser feitos dessa forma, tá? Pessoal, o áudio aí vai ficar mais ou menos porque eu tô gravando na rua, no meu local de trabalho. Então, qualquer coisa vocês não levem em conta, tá? O barulho, as zoadas, certas coisas. Aquela coisa de, agora iniciando, né? Aquela coisa de que a maioria dos vídeos que você vai ver, ou uma grande porcentagem, falam sobre você estudar o máximo do tempo que você conseguir. Porém, essas pessoas exageradas, eu acredito que elas não têm a noção de como o horário não é 100% líquido em tudo que você vai fazer. Que é assim, aquelas pessoas que dizem, você tem 24 horas no dia, então você tem que usar para estudar. Porém, gente, não é dessa forma que as coisas acontecem. Você tem 24 horas no dia, mas você tem que ter seu horário para dormir, seu horário para se alimentar, seu horário para conviver com as pessoas. Você não pode virar um louco. Não é um louco, né? Mas uma pessoa restrita a tudo e a todos. E você tem outras coisas para preencher o seu dia. Não é só estudar. Senão também vira algo tão pesado, tão cansativo que na terceira semana você não aguenta mais estudar 20 horas por dia, não existe. 15 horas por dia é um absurdo, gente. Eu acredito que esse tipo de coisa tem que ser regrado, porque assim, se você estuda aqueles exageros, né? Tem que estudar 10 horas por dia. Pronto, o dia tem 24 horas, 10 você está estudando, sobram 14. Aí pronto, você está estudando 10 horas por dia, aí sobram 14 horas. Dessas 14 horas, 8 você vai tirar para dormir, lógico, porque se você quer uma preparação, se você quer virar uma coruja, fazer as coisas de qualquer jeito, né? Tipo assim, não dormir, não comer, não fazer mais nada, só estudar, lógico, você só vai aguentar 2 semanas e depois acabou. Aí você não tem mais saúde, nem física, nem mental, e nem estuda mais, né? Agora, se você é uma pessoa que quer organizar, pelo menos se organizar minimamente, então vamos dizer que você está estudando 10 horas por dia, e aí 8 horas você vai dormir, um sono, o ideal, 7, 8 horas. Dormindo 8 horas, sobram aí 6 horas para você se alimentar e outra, trabalhar. Será que é todo mundo que tem o privilégio de trabalhar somente 6 horas por dia? Eu acho que não. Geralmente a maioria das pessoas aí vão trabalhar de 8 horas por dia em diante, entendeu? Fora quem pega ônibus para trabalha 8 horas por dia, mas pega 2 horas de ônibus de ida, 2 horas de ônibus de volta. Ou seja, já se tornam 4 horas a mais. Ou seja, a matemática aí já colapsou. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Nesse cálculo, né? De você estudar 10 horas, dormir 8 e as 6 horas que restar para trabalhar. Sim, mas você não come? Mas você não fica com sua família? E o tempo para você tirar seu momento de lazer, fazer uma caminhada? É bom se exercitar. Porque assim, você tem que estar lembrado que o processo de estudo, principalmente para quem quer entrar em modo caverna, é daquele tipo de gente que, tipo assim, não sai do quarto. Não é que não sai do quarto, né? Mas tenta ter o maior número de horas líquidas possíveis. Porém, eu acredito que para uma preparação saudável, você precisa cuidar do seu mental, do seu espiritual, das pessoas ao seu redor, em questão de você falar, se comunicar. Você não pode querer virar um bicho preso dentro de casa. E eu digo isso principalmente para quem está iniciando, para quem está começando agora. Porque quem está iniciando, gente, tipo assim, não tem o costume de estudar, vai ter que ser aquela coisa devagar, degrau por degrau. Aí também tem aquela questão de quando você está iniciando,
Você começa a assistir bastante vídeo e é bom. Eu até aconselho que, se você que está iniciando, pesquise mais sobre isso. Ah, vou assistir Naruto. Não, assiste um vídeo sobre concurso público, entendeu? Ah, vou assistir tal série, tal programa de TV. Não, assista alguma coisinha sobre o edital de tal lugar, sobre qual é a quantificação de vagas, sobre qual a porcentagem de acerto de tal TRT, da área que você tiver aí inserido, entendeu? Vai ser muito mais proveitoso para você. Agora, é aquela coisa, tá começando, não queira dar um passo maior do que sua perna. Não comece com um negócio de 8 horas por dia que não vai, a gente pode até prestar, mas é muito complicado. Quem tá começando vai ter mais dificuldade. Então, o que é que você vai fazer? Até pra quem, eita meu Deus, até pra quem já tá no meio assim desse processo é complicado. Quem dirá pra quem tá iniciando agora, entendeu? Eu acho que você tem um cronograma de 6 horas por dia, eu ainda acho muito, mas ainda pode ser aceitável. 5 horas por dia eu acho aceitável. Agora, de 6 em diante, eu acho muito pesado, entendeu? Até porque depois de 4 horas de relógio de estudo, você já começa devagar, sua mente começa a cansar, entendeu? Você tem que também respeitar os limites do seu corpo. Pra mim, o ideal é o seguinte: quando você tá começando ainda, estuda 30 minutinhos por dia, durante 2 semanas. Depois que passou essas 2 semanas, você aumenta para mais 30 minutos. Aí, estuda mais 2 semanas, né, por 1 hora. Depois aumenta mais meia hora. De 2 semanas em 2 semanas, até você chegar em 3 horas por 3 horas por dia. Então, 3 horas por dia você tá de boa, 3 horas líquidas, viu? Tá tranquilo. Dá pra você bater um edital tranquilamente. Em pré-edital, claro. E aí, você estudando de 3 a 4 horas por dia, você fica competitivo. E, tipo assim, se isole de coisas banais, de filmes, disso e daquilo, durante... Até quando você estiver ali no meio do edital, não veja nada dessas outras coisas. Senão, o foco muda. Agora, ó, esse barulho é um carro aqui que tá quase explodindo. É uma bagaceira. Mas acredito que dá pra ouvir mais ou menos, né? Mas, por exemplo, quando você estiver já no meio pra frente do edital, aí você se dê pequenos luxos. Por exemplo, quem me acompanha aqui sabe que eu estou estudando para o Banco do Brasil e eu já estou bem avançadinha em questão do edital, apesar de que eu preciso ainda melhorar bastante, na minha visão. Já estou terminando o edital, já estou em mais da metade do edital, mas eu me dei ao luxo. Um fã apareceu aqui para dar as boas-vindas e eu me dei ao luxo de assistir o último filme que lançou agora da Marvel, que foi Homem-Aranha, Um Novo Dia. Eu acompanho a Marvel desde que eu era uma adolescentezinha, aí desde os meus 14, 15 anos. Não é que eu assisto sempre, mas é que assim, quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, eu assisti toda a saga da Marvel até aquela época. Aí, como eu já tinha assistido todos, aí, tipo assim, na época que eu parei, não tava mais lançando filme. Acredito que foi em 2020, parei de assistir. E aí, 2022, um negócio assim, 2020, 2022. E aí depois parei, aí... porque eu assisti em ordem cronológica. E aí, durante os anos que ia passando, a Marvel lança o quê? 2 filmes por ano, um filme, 2 séries, coisinha assim pouca, né? Que um ano tem 365 dias, gente. Lançar um filme eu assisto em um dia, entendeu? Então, por exemplo, esse ano 2026, foram lançados 2, aliás, foi lançado um, vai ser lançado o outro, que é Homem-Aranha Um Novo Dia, que eu já assisti, lançou em julho, e Vingadores Doutor Destino, que vai lançar em dezembro. Faz mal pra mim, tipo, já tô
quase batendo no edital, não vou assistir um filme que eu gosto. Não, vou sim, porque eu mereço. Então não seja mal consigo mesmo. Eu digo assim, também não seja liberal demais consigo mesmo. No início do edital, corta tudo. Agora, depois que você estiver terminando o edital, tá liberado. Desde quando eu iniciei o estudo pro edital do Banco do Brasil, não tá assim nada, filme, série, nada. Agora que eu já tô terminando, eu acredito que daqui a pouco tempo eu concluo o edital, mas vocês sabem que concluir o edital é uma coisa, agora você ser expert nas matérias é totalmente diferente. Eu tinha a ideia de que quando eu terminasse o edital eu ia estar uau, sei de tudo, mas eu percebi que eu tô terminando o edital e eu vou ter que ficar sempre revendo as matérias, senão sai da mente. Você vai ter que fazer um ciclo desse edital várias vezes, entendeu? Não refazer o edital tudo novo, mas ficar sempre vendo aqueles conteúdos, revendo, vendo e revendo. Então, mas quando eu começar agora a só rever, só fazer revisão, eu vou me sentir na obrigação também me permitir descansar um pouco, entendeu? Continuar meus ciclos normais, estudando sempre todos os dias, porém, ter mais cuidado comigo mesmo. Porque é aquela coisa, não é sobre a quantidade, fazer 1 milhão de questões, ver 1 milhão de videoaulas, ler 1 milhão de PDFs, não. Tem que ter qualidade, não é quantidade, é qualidade. Veja o PDF da melhor forma possível, assista a videoaula da melhor forma possível, faça as questões da melhor forma possível. Estude se sentindo bem, você tem que gostar do processo de estudar, senão não presta.